vencedor. O tempo age e nós vamos ter que passar a palavra que o Senhor nos deu nesta noite. É a 12º estudo, né? Aula do módulo 2. Então nós já vamos hoje acelerar, né? Porque precisamos acelerar. Queremos um esforço, né, das pessoas que estão aqui fazendo o curso, né, que amanhã nós estaremos aqui, terça, quarta, quinta, sexta-feira, em nome de Jesus, para adiantar as aulas que estão um pouco atrasadas no módulo 2. E queremos encerrar isso logo e também já pedir no Rio o certificado, né, para as pessoas que estão fazendo esse curso aqui. Então, é um pouco assim, cansativo, mas é necessário e vai ser muito bom para todos nós. Amém? Para a igreja toda, né? Ter mais pessoas conhecedoras da palavra, que têm realmente estudado, que conquistou porque esforçou. Isso Deus honra a cada um de nós. Amém? Então, se você puder, faça um esforçozinho para vir. Senão, você pega a sua apostila, leva para casa, faça o estudo, né? Não deixa de atualizar seu estudo. Tem o DVD, veja as mensagens, né? E nós estamos aqui dando algumas aulas nessas noites de domingo. E hoje vamos falar... Agora somos filhos de Deus. Amém? Amém? Quem não sabia, fique sabendo. Que agora somos filhos. Né? Não há mais desculpa. Não há mais como duvidar. Né? Então, somos realmente filhos de Deus. E está lá no livro de Hebreus. Está pronto aí, Val? Lá no livro de Hebreus, né, nós queremos também saudar os internautas, as pessoas que vão estar acessando conosco, aquelas que já estão acessadas, outras que vão estar acessando. Sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração, em cada família, em cada lar, onde nós estivermos entrando. E também, depois da gravação, pelo YouTube, pelo Facebook, ou outras páginas aí da internet, que possa ser vista essa mensagem, ouvida, né? E que possa estar trazendo edificação a todos os filhos de Deus. Então vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 11 a 14. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por essa causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Amém? Então Deus nos fez filhos dele, derrotando aquele que tinha o poder da morte. Lá no livro 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Pai, no nome de Jesus, estamos orando a Deus pelo teu povo, por esta palavra, Deus, em cima desta palavra, Pai, haja entendimento, haja sabedoria, haja revelação, Deus, haja paz, haja cura, Pai, haja crescimento espiritual na vida dos teus filhos, Pai, tanto os que estão nesse local,
quanto aqueles, ó Deus, que estão vendo ou verão pela internet, para que o Senhor possa estar realmente capacitando cada um dos teus filhos para o louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, digam todos amém. Digam graças a Deus. Diga, eu sou o filho de Deus. Precisamos estar sempre confessando a nossa identidade. Né? Se eu perguntar, você é filho de quem? Se eu perguntar, você é filho de quem aqui na terra? Quem que é teu pai terreno? Você sabe o nome do teu pai? Você diz, não, eu sou filho do fulano, do Sebastião, do Joaquim, do Manuel. Né? Cada um de nós temos um pai terreno. Né? Que fica honrado quando nós dizemos que somos filho dele. Né? Quando um dos meus filhos diz que é meu filho e me apresenta a alguém como sendo eu o pai dele, eu fico honrado por ele. Né? Eu acho que ele está reconhecendo a paternidade. Né? Vocês não ficam honrados quando um filho de vocês... Não, eu sou filho de fulano, sou filho de fulana. Né? Então, reconhecendo a paternidade. E quando nós dissemos, nós somos filhos de Deus, eu sou filho de Deus, eu estou honrando meu pai. Amém? Então nós devemos fazer isso sempre. Honrar sempre o nosso Pai, que é o Pai do nosso espírito, que é Ele quem tem cuidado de nós desde os tempos eternos. E que tem nos trazido nesta vida para vivermos uma vida quieta, sossegada, abençoada e em paz. Como filhos de Deus. Né? Sem aflição, sem grandes dificuldades. Né? Somente com a dificuldade da carne, normalmente nós temos aqui, né? Mas só isso. Porque agora somos filhos de Deus. Então por que Paulo, né, o apóstolo São Paulo, escreveu aos hebreus e disse aos irmãos conterrâneos dele, aos da família dele, porque ele também era hebreu. Ele diz, irmãos, meus amigos, meus parentes, minha parentela, vocês aí de Hebreia, agora nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque antes eles não eram filhos de Deus. Jesus ainda não havia se manifestado como Deus. Né? Jesus estava caminhando como homem, andando como homem, viveu como homem, morreu como homem, foi sepultado como homem e ressuscitou como Deus. E quando ele ressurgiu, ressuscitamos nós todos com ele. Por isso Paulo diz, olha, nós agora somos filhos de Deus. E antes? Não éramos, mas e agora? Somos. Né? Então nós temos que honrar o nosso Pai Celeste, né? Porque somos dele. Somos igreja santa, abençoada, próspera, igreja sem mancha, sem ruga, sem defeito, comprada com o preço do sangue do Senhor, lavada pelo seu sangue, né? E edificada em amor pelo Espírito Santo de Deus que opera em cada um de nós, nos trazendo sabedoria, discernimento, conhecimento, nos guiando, nos guardando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando paz. Como realmente somos filhos. Né? Por vezes damos um pitizinho qualquer, né? Como o menino aí está dando um piti. Às vezes também nós damos um piti perante o pai, porque não sei o que, chora, esperneia e tal, reclama, né? Mas Deus diz, espera aí, calma aí meu filho. Fica quieto, eu estou no controle. Sou teu pai. Não se desespere. Não fique angustiado, não fique ansioso por nada. Eu estou no controle da situação. Amém, irmãos? Então, continuando. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele começa a dizer quem nós somos, né? Ele diz, mas vós, quem? Você e eu. Sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então como pai, ele começa a dizer quem nós somos. Somos filhos dele? Então,
Quem somos? Uma geração eleita, somos sacerdote real, uma nação santa, um povo adquirido para que anuncieis, para que faleis, para que pregueis, para que falem, né, das grandezas do Senhor, daquele que nos chamou das trevas, que nos tirou do mal, que nos tirou da ira, que nos tirou da vida vazia e nos trouxe para o seu reino de luz. Efésios 1:4, vamos lá, e depois 5:27. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Além de filhos, fomos eleitos, fomos trazidos para ele, fomos amados por ele. Né? E no verso 27 ele diz: para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mano, quando nós nos reunimos, nós formamos uma congregação, formamos a Assembleia dos Santos, estamos numa reunião de espíritos angelicais, de filhos de Deus, de espírito de Deus. Anjos estão ministrando em nossa vida, anjos estão aqui dentro nos edificando, estão ministrando em cada coração. O Espírito Santo de Deus está aí agindo na tua vida. Por quê? Porque Ele nos tem por filhos. Por amor, Ele nos amou e nós somos seus filhos. Continuando, 1 Coríntios 6:17. Vamos lá. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Somos filhos e Ele ainda nos faz ser um espírito com Ele. Ele nos segura de todo lado, Ele nos agarra, Ele nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Não temos que preocupar com nada disso, porque Ele nos fez filhos e nos uniu conosco. Colossenses 2, 9 e 10. Vamos lá. Por quê que Ele pode fazer isso? Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E tendes a vossa plenitude nele. Nós não podemos ter plenitude em qualquer coisa desse mundo, amado. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, né? Nós estivemos aí vendo a abertura da Olimpíada aí desde sexta-feira, sábado, né? O Brasil até está fazendo bonito aí nas Olimpíadas. E nós estivemos olhando isso pela televisão e vendo, né? Muitas pessoas, né, que têm a sua plenitude no esporte, na modalidade esportiva, né? Uns é ginasta, outro é do taekwondo, outro é do judô, outro é do futebol, outro é do voleibol, outro é do basquete, outro é da natação, outro é do remo, outro é da canoagem, mas eles se dedicam e estão sempre dando todo o seu potencial, a sua plenitude para aquela modalidade esportiva. Um tem mais que um, tem duas, tem três, tem quatro, né? Mas estão dando a sua vida, né, por aquilo que eles estão fazendo. Mas nós também estamos numa Olimpíada. Nós também estamos numa batalha. Nós estamos lutando pela fé. Nós estamos lutando para conseguir uma medalha, não de ouro, prata ou de bronze, mas uma medalha preciosa de Deus, uma medalha incorruptível. Uma coroa incorruptível, disse Paulo. Né? Então nós estamos também nessa Olimpíada. E a nossa plenitude, o nosso louvor, toda a nossa força tem que estar direcionada, focalizada em Jesus. Para termos um bom resultado. Senão é possível que nós desfalecemos na fé. Caminhamos um pouco, na hora que precisa da nossa disposição, da nossa fé, nós amarelamos, falhamos,
voltamos atrás. Não, a nossa plenitude tem que estar em Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é o Senhor de tudo. Então, nós não desviamos a nossa atenção, ainda que, por vezes, gostamos de esporte, gostamos daqui, de futebol, outro de judô, outro não sei o quê. Cada um gosta de um tipo de esporte e atrai mais, outro de Fórmula 1, né? Sabemos que o nosso foco não está nessas áreas, nosso foco está em Cristo. A nossa plenitude está em Cristo, está nele, que ele é o cabeça, é ele que tem nos fortalecido, nos guardado, nos amado, é dele que vem a nossa suficiência, então nele tem que estar a nossa plenitude. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Vamos lá? Mas vós sois dele. Quem é dele, diga amém. Amém, né? Em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, nós somos dele, que foi feito por Deus, ele foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós, por nós. Amém? Por nós, os seus filhos. Essa é a nossa qualificação por sermos filhos de Deus. Gálatas 4, 6. Continuando aí. Não? Oi? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Gálatas 4, 6. Gálatas. Cadê você, rapaz? 4, 6. Está aqui. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? O Espírito de Jesus está no nosso coração, clamando, querido Pai, glórias ao Pai, Abba, Pai. Amém? Somos feitos para o louvor do seu nome. Amém? Continuando então. Depois nós vamos dar detalhes a respeito disso aqui, mas no momento vamos fazer essa passagem. Livro de João, capítulo 17, verso 21, diz assim: para que todos sejam um. Jesus orando, né? Pelos filhos, por aqueles a quem Deus tinha entregado a ele para cuidar. Ele disse: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me amaste, me enviaste. Amém? 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. A oração de Jesus por nós, pelos seus filhos, pelo seu povo, por aqueles que ele estaria em poucas horas comprando as nossas almas, nosso espírito, a nossa redenção, comprando o nosso pecado, comprando a nossa salvação na cruz do Calvário. Ele orou a última oração que ele fez em carne na terra. Ele disse: Pai, eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu, para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Então, amado, é bom ser filho de Deus. É um privilégio. É uma dádiva do Senhor. É o amor de Deus que nos
filhos. Não foi nada, nem mais nem menos, do que o próprio amor de Deus que nos fez filhos dele. Amém? Mateus 28, 18 e 5, 8, 16 e 16, 18. Mateus 28, 18. Aproximando-se Jesus falou dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Amado, toda a autoridade. Ele, vivendo como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus, e disse aos discípulos: olha, foi-me dado todo o poder. Todo. Não foi dado metade do poder, Jesus é metade do Pai, o Pai é mais grande que Jesus, não tem nada disso. Ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Não existe outro poder maior do que o Senhor Jesus. E nós somos seus filhos. E ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis na cidade samaritana, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Amado, a nossa pregação ao mundo tem que ser isso. O mundo não conhece Deus. Não pode conhecer, não tem o Espírito de Deus, não pode receber de Deus, se não for ensinado, se não ouvir a voz de Deus. Mas a nossa pregação tem que dizer a eles: olha, você aí que é um ginasta, né? Estamos vendo a Olimpíada, você aí que é um esportista, que foca toda a tua vida, né, nessa modalidade, nesse esporte, saiba uma coisa: o reino de Deus é chegado para você. A graça de Deus está por você. Ela pode fazer parte da tua vida ativamente. É só você ter conhecimento dessa verdade. Você ter conhecimento dessa verdade para poder desfrutar do grande benefício de Deus, que é ser seu filho. Tem alguma coisa maior? Não pode, amado. Não tem. O máximo de Deus era nos tornar filho dele. Nós não éramos nada, não éramos povo, não tínhamos direito a nada, não tínhamos direito às alianças, não tínhamos direito aos cultos, não tínhamos direito às promessas, não tínhamos direito à palavra de Deus, não tínhamos direito a nada. Mas ele nos tornou seu filho. Como a Jesus, como a Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, é o primogênito da congregação dos justos, é aquele que diz que vou cantar louvores no meio da congregação. Nós lemos agora há pouco aqui em Hebreus. Então, amado, ele disse: vá, ore, interceda pelo povo, ressuscite os mortos. É possível? É. A palavra diz que é possível. Limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Amém? Sem estar explorando, especulando, fazendo cavalo de batalha em cima disso. Não, porque vem cá, vou fazer uma reunião, vou expulsar o seu demônio. Não tem que fazer esse cavalo de batalha. De graça, mano. Nós não fazemos reunião de expulsação de demônio, nem de cura de enfermo, nem de nada. Nós oramos para as pessoas e automaticamente, voluntariamente, por misericórdia, Deus faz a obra. Nós intercedemos por pessoas daqui à distância. Não temos que estar olhando na cara da pessoa, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e neles que
a nossa oração, Deus transforma ela em cura, em libertação, em paz, em alegria, em vida, em prosperidade. Liberta a distância, amado. E liberta aqui, juntamente conosco. É só crer. A chave está em acreditar. A chave está em receber essa palavra. 16, 18. 17, vai. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. Em nome de Jesus, tudo é possível. Amém? Nada é impossível quando o nome do Senhor está em nossos corações. Marcos 16, 17. É esse, né? Lucas 10. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amado, Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpião. Né? Esses dias atrás nós vimos alguém aí em algum lugar, né? Alguém em algum lugar, pegando serpente com a mão, né? Eu não cheguei a ver isso direito não, mas mais ou menos eu vi, já aqui vocês comentando aqui. Pessoas pegando serpente com a mão, pegando escorpião, sendo picado, bebendo coisas venenosas, morrendo. Né? Pastores, né? Igreja inteira fazendo andando com cobra pendurada no pescoço, com escorpião na mão, bebendo, sei lá o que, veneno, não sei do que, e achando que essa palavra iria protegê-los. Mas essa palavra protege pela fé. Protege porque não para escarnecer de Deus, não para afrontar Deus, não para dizer que nós somos o bom, que Deus é por mim, e eu posso pegar em serpente pode me morder, escorpião pode me picar, eu posso beber coisa venenosa, mas não tem nada disso. Isso é ridículo. Isso é zombar de Deus. E nós não estamos aqui para zombar do Senhor, mas sim para respeitar, para louvar. Porque se qualquer coisa disso aí, amado, a nós acontecer ocasionalmente, né, tenha certeza, nenhum mal te sucederá. Porque o Salmo 91 entra em nossa defesa, né, cumprindo essa palavra que Jesus disse aí. Amém? Mas isso é para aqueles que conhecem, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mano, graças a Deus por isso, né? Que a igreja do Senhor, edificada sobre a rocha, nada pode prevalecer. Nada. A palavra diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Essas palavras têm que andar junto, amado. A igreja do Senhor Jesus está guardada, protegida pelo Senhor, está blindada pela fé em Jesus Cristo. Amém? Continuando então, Atos 28, 8 e 9. Vamos lá o que Paulo estava falando. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desinteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. Olha, Paulo foi lá e orou. E impôs as mãos. Não teria necessidade, mas ele impôs, e às vezes não tem necessidade, mas nós impomos. Se Deus nos dá essa liberdade de colocarmos a mão em alguém, colocaremos, mas não é a nossa mão que vai curar, ou que vai resolver o problema. É a fé em Deus que vai resolver o problema. É a confiança em Deus, né? E as demais pessoas vinham e eram curados, quer dizer,
foi uma revolução na ilha de Malta, onde Paulo estava hospedado por um tempo, né? Porque ele passou ali algum tempo. Passou um inverno ali, né? Porque a embarcação dele havia naufragado e ele demorou algum tempo para poder voltar ao seu lugar. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo o nosso pecado em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, em favor dos filhos de Deus. Amém? Em favor dos filhos, mano. Não é em favor dos ímpios, não. E não faz efeito nos ímpios essa palavra, mano. Não faz efeito. Se fizer efeito, não é a palavra, é o esforço do pastor. É a força do homem. E não a fé em Jesus. Essa palavra é para os filhos de Deus. Porque foi a eles que o Senhor comprou, resgatou, amou, morreu por cada um de nós, para que essa palavra tivesse vida em nós. Continuando, Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Nós estamos falando aqui que Ele levou nossos pecados. E nós morremos com Cristo, também com Ele ressuscitamos. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amado, faz toda a diferença. Toda. Se você estiver debaixo da lei, essa palavra não funciona para você. Por quê? Porque você estará debaixo de condenação e de morte. Debaixo de um jugo de escravidão. Então, o pecado tem domínio sobre você. Você está debaixo da maldição. Está debaixo da lei, debaixo do pecado. Mas como nós não estamos mais debaixo da lei, nós já abandonamos a lei de Moisés há muito tempo, não tem mais valor para nós, filhos de Deus, a lei de Moisés. Por isso somos filhos. Porque senão, não seríamos filhos. Seríamos bastardos. Estaríamos emprestados. Mas nós somos legítimos. Amém? Então, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ainda que a nossa carne, às vezes, quer dar uma desviada. Nossa carne, às vezes, pode até ter alguma intenção de pecar. Mas, imediatamente, o nosso espírito entra em ação, pois somos fortalecidos pela palavra, não estamos debaixo da lei, não vamos permanecer no pecado. Não vamos mais pecar, porque o pecado não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Capítulo 8, verso 2 e 10, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Diga, livrou. Diga, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Amém? Então o Espírito de vida em Cristo nos livrou do pecado e da morte. Verso 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O pecado matou o nosso corpo físico. Nós não temos mais vida no pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus para conosco. A justiça de Deus em nós nos dá vida. Sem pecado. Amém? Então, por isso, a vantagem, nossa grande diferença é sermos filhos de Deus. Colossenses 2:11.
no qual também fosse circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojar do corpo, da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Todos nós, homens e mulheres, na lei, mulheres não tinham que ser circuncidadas, mas na graça, tanto homem como mulher fomos circuncidados, não por mão de homem, mas no despojar do corpo, da carne, a saber, a circuncisão de Cristo que veio no nosso espírito. Isso não é macho nem fêmea, isso é para todos os filhos de Deus. A circuncisão pela palavra de Deus. Porque somos filhos. Amém? Ele nos predestinou em amor, ele fez isso tudo em amor para conosco, né? João 17, 23, nós já lemos, mas se tiver aí. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. Pois Efésios 1, 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? E continuando e encerrando, 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amado, quando nós vemos o mundo nos apedrejar, falar mal, dizer coisas a nosso respeito, o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conhece Jesus. Não sabe quem é Jesus. Ele diz, o povo diz aí, são 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amado, isso é desconhecimento da verdade. Só há um Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, não tem 2 deuses, não tem 3 deuses, é um só Deus, da qual nós somos filhos. De um Pai, somente um Pai. Nós não temos 2 pais ou 3 pais, só temos um único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Por isso eles nos odeiam. Por isso o mundo nos despreza. Por isso que você, quando vai passando pela rua, você vê um irmão, e o irmão desvia, passa do outro lado, vira a cara, vira as costas, não te dá bola, ignora você. Por quê? Ele não está ignorando você. Ele já está ignorando é o Senhor. Ele não aceita o filho, também não ama o pai. Pode até dizer que ama, mas não conhece o pai. Mas nós o conhecemos, porque ele está em nós, ele habita em nós, ele fez-se um espírito conosco. É ele que nos guarda, que nos guia, que nos leva, que nos traz, que nos dá vida, que nos deu vida, que nos perdoou, que nos amou, que nos escolheu, que nos predestinou. Foi ele quem quis que nós fôssemos seus filhos. Amém? É tudo vontade do Senhor. Nós só temos que dar graças a Deus. Eu fui adotado por um pai excelente. Eu fui adotado por um Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Amado, isso é grande coisa para mim. Isso é para eu abrir meus lábios em louvor ao Senhor e agradecimento, em oração de ações de graça ao Senhor por todos os dias da minha vida. Falando com o Senhor hoje, eu falei, olha, eu já tenho 74 anos, falei com ele, falei olha para a tua vida passada. Veja como você viveu. Pensa hoje como você está e o que é que você quer da sua vida futura. O que é que você espera da sua vida futura?
Você sabe quantos dias Deus ainda vai te dar? Pode ser um minuto, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos. Quem que sabe a mente do Senhor? Doente, precisando de cura, ministrei para ele, orei por ele, acabamos orando aqui também, eu enviei mais um reforço de fé em Deus, para que ele seja curado. Para que a boca dele louve a Deus constantemente. Amém? Assim como o parente do Júlio lá, né? O outro sarou. O outro está bem. Não está melhor porque não caiu a ficha. Mas se cair a ficha, sara. Né? Bom que nesse cai a ficha. Né? Que Deus possa estar fazendo uma obra poderosa. Amém, amados? Então vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Estamos encerrando aqui. Voltaremos amanhã para mais um estudo, né, com aqueles que estão fazendo, aqueles que querem começar. Todo dia pode começar se quiser, viu? Não tem essa necessidade de falar, vou esperar terminar este módulo para depois começar outro. Não, você pode começar qualquer dia. Né? Nós estamos aqui para ministrar, para ensinar, para trazer essas mensagens assim, dissecadas diante do Senhor, né? Para compreensão dos filhos de Deus. Amém? Edificação nossa em amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda glória, honra, ó Deus, damos a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa mensagem, ó Pai, por essa maravilhosa aula vinda através do nosso apóstolo, Pai, que chegou às nossas mãos. E o Senhor, ó Pai, com certeza edificou os Teus filhos. Com certeza esclareceu, ó Pai, a cada coração nesta noite, ó Pai. E com certeza, ó Pai, eles saem daqui cada vez mais fortalecidos, ó Pai. Ó Deus, e todo o mal caia por terra, Senhor. Nada pode prevalecer contra a sua palavra, Pai. Arma forjada não prospera, língua mentirosa cai por terra, doença seja curada, qualquer mal, ó Pai, que ainda persiste no corpo dos teus filhos nessa hora, em nome de Jesus seja banido. Ó Deus, qualquer prisão emocional, sentimental, qualquer prisão conjugal, familiar, ó Pai, em nome de Jesus seja isso banido, ó Pai, por causa da Tua palavra, por causa da nossa filiação, Pai, contigo. Nós tomamos posse, ó Deus, estamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor, te honramos, ó Pai, por ter grande misericórdia para conosco, por ter usado para conosco o teu grande amor, Pai, tua grande misericórdia em nosso favor. Nós te louvamos nesta noite, Pai, te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, somos grandemente felizes, abençoados, prósperos, curados, libertos de todo mal, vivendo em paz e vivendo, Pai, por cabeça nessa terra, porque temos o direito de comer o melhor dessa terra, como diz a Tua palavra. Pai, assim seja, em nome de Jesus. Digam amém, digam glória a Deus, digam graças a Deus, digam eu sou filho de Deus, digam eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece, digam eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor me amou. Diga, eu estou feliz. Eu vou ter uma semana abençoada. Vou ter uma semana por cabeça. Amém? Amém. Aplaudam ao Senhor, a Ele toda a glória. Aleluia. Graças a Deus. Honramos também os nossos irmãos internautas que nessa noite estiveram.